é o volante que mais marca território, né? E que tem crescido muito com a bola, né? Bom, estava crescendo muito com a bola também na temporada, mas Bruno, eu acho que condicionou. O Atlético tentou fazer o jogo do Maracanã para ferimentos leves e acabou, e ainda assim tomou um gol muito perto do fim do jogo. Mas tinha uma concentração e um envolvimento muito grande para fazer o jogo que fez ontem. Só que entre um jogo e outro, colocou os reservas contra o Red Bull Bragantino e não teve dificuldade no jogo. Foram 3-0. De novo, o Atlético não tomou gol. E o Donk destacou, né, assim, que a defesa tem, em algum momento, vacilado na temporada. Segundo jogo seguido, em casa, que não sofre gol e que tem mostra... um pênalti perdido no começo do jogo. É verdade, pelo Davidson contra o Red Bull Bragantino. E que mostra, sim, estamos inteiro. Eu acho que não está inteiro. Eu acho que está cansado, eu acho que está com algum nível de pressão. Mas isso os jogadores escondem. Porque em campo eles deixam tudo. Porque quando o Hulk perde o pênalti ontem, deu a sensação de que poderia ter murchado o time. Porque é um balde de água fria. Você começa num ritmo, você perde um pênalti e depois a bola não entra. Falei, cara, o que vai ser? Como manter esse nível? E deu pra sentir, não sei se você concorda, Donk, o Hulk, ele... O Hulk é difícil. A massa também fez a diferença, né, galera? O Donk com o Hulk. O Hulk, ele sentiu no jogo, não sentiu? Ele fica... Incrível Donk. O incrível Donk agora vai responder pra gente. Ele sente, né, na partida. Ele não consegue dar aquelas arrancadas que ele conseguia, a finalização. Ele sai um pouquinho da partida, né? E aí que aumenta o mérito do Daverson, né? Porque você está falando do Hulk que perde o pênalti, do Paulinho que desperdiçou 2 oportunidades claras. A segunda um pouco mais complicada, mas a primeira mais clara. E aí aparece esse protagonismo. Mas ainda assim, ainda que não tenha sido tecnicamente a melhor partida do Hulk por conta do pênalti perdido, ele dá assistência do segundo gol e uma entrega física, né? A idade desse cara, ele correndo, às vezes até recompondo muitas vezes pelo lado direito, isso acho que é muito louvável. O quanto que teve entrega, até o Milito fala da paixão do jogo, acho que também passa muito por isso. Então isso acaba enaltecendo ainda mais essa partida de muita segurança. E eu não sei o quanto que isso vai influenciar na sequência do mata-mata, porque o Marra até falava do jogo de ida, a gente pode lembrar do que aconteceu no Morumbi. E pra mim tá certo. Você tem que... mata-mata, é outro perfil de competição. Mas como o primeiro jogo é contra o River em casa, talvez a gente verá mais desse Atlético. Possivelmente. Que vai tentar... Vai precisar, né? Não vai poder decidir fora. Às vezes você até especula com fora, né? Dessa vez. O reencontro com o Nath Fernandes. Que é um jogador que foi importante aí recentemente pro Atlético. O Eugênio ontem foi muito bem, né? Quando ele comentou essa possibilidade Eu tenho que pedir desculpas. Então peça. Você quer pedir no ar ali pra ele? Você quer de joelho ou não? Não, eu vou no... Você pede agora e pede depois pra ele, porque o Eugênio ontem falou que não estava gostando da formação do ataque do Atlético e colocaria o Daverson. A gente até discutiu se era no lugar, de repente, do Paulinho, no lugar de outro atacante. Ele falou que não, que era no lugar do Bernard. Na hora, pra mim, só fez sentido porque era o Eugênio que estava falando. Eugênio querido. O Eugênio querido que estava falando. Porque eu não tinha ouvido ninguém, assim, buscar essa solução. E o Eugênio destacou e aconteceu no jogo. O nome mais pensado, assim, muito entre atleticanos, eu conheço vários, era o nome do Rubens. Porque, talvez, às vezes, a imprensa nacional vê o Rubens como lateral esquerdo. É preciso entender, o Rubens foi improvisado no lateral esquerdo. O Rubens é meia. Tem uma entrevista muito legal do Alex, falando dos grandes meias jovens do futebol brasileiro, e ele cita o Rubens, que ninguém conhecia, que era um jogador da base do Atlético e que era um camisa 10. Então, e o Rubens fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, era natural pensar no Rubens para quem conhece as coisas do dia a dia do Atlético, e porque todo mundo está percebendo que o Bernardo está sofrendo para jogar. Está claro isso. Talvez até seja um papo com o Scarpa, que em algum momento também teve dificuldade, não no Atlético. O Atlético até ficou uns jogos lá sem fazer gol, né, no início, mas o Bernardo tá nítido, dá vontade de abraçar. A gente está entendendo. Ele quer, né? E o que é legal desse jogo é que a gente fala, lógico, o Daverson é um protagonista, é a grande história, mas assim, se as coisas deram certo, é porque o Hulk se adaptou bem ao lado direito do jogo, porque o Lianco fez uma partida gigante, mudando taticamente, o Scarpa, que passou do lado direito, foi pro lado esquerdo. Sem o Otávio.
sem que o Otávio. É o cara que marca então, assim, território. a gente não tá falando de um time que ganhou o jogo porque o Daverson foi iluminado e fez 2 gols. O Daverson foi iluminado, é o protagonista, mas é porque coletivamente muita coisa funcionou dentro dessa mudança. Sim. Até mudança na linha de 4 na hora de defender, com o Lianco jogando mais como lateral. Então acho que o mérito, ainda que você tenha uma figura muito destacada com o Daverson, mas o mérito é todo coletivo. O Atlético se candidata ao quê depois da atuação de ontem, Dom? Pra mim, aos 2 títulos do mata-mata. Vamos devagar, Dom. Ele se candidata. Eu não tô falando. Eu quero saber, porque a atuação foi tão boa. Quando o Corinthians atropelou o Fortaleza, o que a gente falou? Mas você falava assim, ainda foi apenas uma atuação, precisa ver isso aí, lembra? De esperar a coisa acontecer. Porque hoje eu acordei mais ansioso, mais animado. Mais frequência, né? Então precisa? O quê? Precisa. Ver com mais frequência? Precisa, por exemplo, contra o River Plate, se quiser. Então, mas aí que tá. Assim, se atuar assim, ele encara o River, e aí? Vai, encara. Ele encara o Vasco, e aí? Tem boas chances de conseguir a classificação. Até porque o River, lógico que tem um aspecto da final em casa, mas não apresentou grandes atuações, a meu ver. Colo-Colo não fez... Não é que foram bons jogos, é que quase que não dá pra falar que fez jogos. Exato. Então isso... Eu gosto disso. Mas é lógico. Joga mal o jogo... que não era pra ter jogado mal, tem que jogar o próximo Jogou mal os dois. Isso, né? Entendeu? Aí joga mal ali, fica todo mundo, não é isso tudo. Não fez uma boa fase, vira um monstro. Não tô entendendo sobre qual aspecto você tá olhando. Dos brasileiros, que são os que eu torço. Atlético, Botafogo e agora pro Flamengo. Entendo. Entendeu? É esse aspecto que eu tô olhando, Donk. Mas eu não tô falando nada que vai passar, vai ser campeão. Não, mas acho que é um candidato real, até pelo momento da competição, pelo nível. E acho que o Atlético, ele tem condições agora, até de calendário, de se preparar totalmente para isso. Não é o clube que, por exemplo, o Botafogo agora que vai ter que lidar com o mata-mata e com o campeonato de pontos corridos. E não estou falando que o Botafogo não tem a condição de ganhar os dois. Até falei mais cedo e repito, acho que tem condição sim. Só que o Atlético ele vai poder muito condicionar o calendário para essas competições. Não deixa de ser um ponto positivo também para um clube que... Eu acho meio arriscado, Donk. Porque você vai estar em jogos de mata-mata que você pode até não cair, pode ir para a final e não vai para lugar nenhum depois, se perdeu a final. E o grupo dos primeiros colocados, ainda que o Atlético consiga alcançar, por estar na primeira página, na primeira parte da tabela de classificação, se não pontuar no Brasileiro, pode terminar o ano como vice, estou falando teoricamente num cenário positivo. Sim. Vice de Copa do Brasil, vice de Libertadores e 8º lugar, 9º lugar no Brasileiro, que... Pro ano que vem não resolve nada. Não resolve nada. Mas eu corro esse risco. Eu correria esse... Não estou falando de desencanar, desistir do brasileiro. Mas assim, mas não tem todas como as restrições... agora não focar em semifinal de Copa do Brasil e Libertadores. Não tem como, mas né? tem que terminar em 5º, 6º. Tem. Como é que faz? É difícil. O Atlético tem, inclusive, um orçamento... Mas você vai pegar o River, você vai rodar alguém ou tirar o pé contra o River? Não vai. Contra o Vasco, menos ainda. É que eu acho que é sobre os que vão entrar no Brasileiro, a conversa não pode ser assim, estamos só focados na Copa. Não. Os 3 pontos precisam acontecer de alguma forma. Sim. Porque para esse ano o Atlético já bateu a meta dele. Claro. De competições. Só que aí tem a meta do ano que vem, que é estar mais uma vez na Libertadores. E ele já chegou onde ninguém chegou, certo? O Flamengo ainda pode chegar, que é na semifinal das duas, não é isso? Só o Atlético, por enquanto, está nas duas. Então, Copas, né? Uma coisa para mim é bastante clara, e o Dom que tocou nesse assunto. O Milito assume em março, não montou o elenco. Ele assume conhecendo os jogadores. É que ele é um técnico muito... tem essas características, né? De estudar jogador, de conhecer elenco, A ele, qualquer que seja o resultado, hein? Perdendo na SEMI, perdendo pro Vasco, perdendo pro River. A ele, para mim, tem que ser oferecido o direito de ter pré-temporada, de montar elenco, porque é muito claro que tem potencial. Sim. E outra, sabe qual que é o risco? Não foi para a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Ele já mostrou quem ele é. Alguém está vendo. É verdade. Ele sai, no dia seguinte ele vira seu rival. Porque assim, o aconteça o que acontecer é muito forte, né, você falar, mas assim, eu acho que já é uma demonstração que é um trabalho que tem que ter continuidade para a próxima temporada. Para mim, sim. Com certeza. Tomar 2 pancadas, 5-0, 5-0 é uma conversa, mas assim, dentro da lógica de um jogo disputado de semifinais,
Eu acho que o Milito é isso, ele precisa ter o tempo para conseguir organizar as ideias dele. E eu acho que quando a gente vê o Atlético tendo a atuação que ele teve ontem e que ele não vinha tendo ao longo desse ano, para mim é muito mais do que o Atlético oscilou, o Atlético estava cansado. Eu acho que o Milito foi entendendo os campeonatos. Ele foi falando assim, opa, não, Copa do Brasil não. Primeiro jogo fora, conseguiu o resultado. Então aqui, ele poderia contra o São Paulo ter feito exatamente isso. Talvez o CRB tenha ajudado muito. Aí ele, aqui não. Tomou um 2-0, meu Deus, acabou. A Copa vai sair muito rápido. Então, então contra o São Paulo eu vou fazer essa estratégia. Aqui o valor que é dado para a competição é diferente do que em outros países.